Você já sentiu aquele aperto no peito? Aquela inquietação silenciosa que parece surgir do nada, mesmo quando a vida parece seguir seu curso normal? Ou talvez, aquela preocupação constante com o futuro, com a saúde, com o que os dias trarão, roubando a alegria dos momentos presentes. É uma realidade dolorosa para muitos de nós, especialmente depois dos 70, onde parece que a ansiedade se torna uma sombra persistente, diminuindo o brilho da nossa experiência de vida, tornando difícil desfrutar das pequenas maravilhas de cada dia. Mas, e se eu dissesse que existe uma única e poderosa ideia, um pensamento transformador, que pode silenciar essa ansiedade e trazer uma paz profunda? Algo que apenas uma pequena percentagem de pessoas na nossa idade chega a descobrir. É verdade. A maioria de nós continua a lutar, sem saber que a chave para essa libertação está bem ao nosso alcance, escondida à vista de todos. Neste vídeo, vamos desvendar essa verdade libertadora e veremos como ela pode revolucionar a sua vida, abrindo espaço para mais serenidade, alegria e um verdadeiro sentido de propósito. Não é sobre truques complicados ou mudanças drásticas na sua rotina, mas sim sobre uma mudança profunda na sua perspectiva. Assista até o fim para algo que vai te surpreender. Algo que realmente pode mudar tudo. Vamos começar a mergulhar nessa ideia transformadora, o que eu chamo de o pensamento poderoso. E a verdade é que ele não é um segredo complexo, mas sim uma profunda compreensão. A verdadeira paz não vem de controlar o mundo à nossa volta ou de mudar as circunstâncias externas, mas sim de cultivar uma aceitação radical do presente momento e do fluxo ininterrupto da vida. Pense nisto como o primeiro pilar fundamental da nossa jornada para acabar com a ansiedade. A ansiedade, na sua essência, é a mente a lutar contra o que é. É o desejo de que o passado tivesse sido diferente ou o medo do que o futuro poderá trazer. Mas quando abraçamos a aceitação radical, começamos a perceber que a única coisa que temos controlo é o nosso foco e a nossa resposta ao momento presente. Não significa resignação ou desistência, de forma alguma. Pelo contrário, significa libertar uma quantidade enorme de energia que antes era gasta a resistir ou a preocupar-se, e redirecioná-la para viver plenamente agora. Imagine, por um instante, um rio. Um rio não luta contra as suas margens, nem contra as pedras no seu leito. Ele simplesmente flui, serpenteando e adaptando-se ao terreno. A ansiedade é como tentar fazer o rio fluir para cima, ou impedir que ele chegue ao mar. É exaustivo e, no final, impossível. O pensamento poderoso sugere que nos tornemos o rio, que nos entreguemos ao fluxo natural da vida. Por exemplo, quando se depara com uma preocupação com a sua saúde, uma dor persistente, uma consulta médica que se aproxima, a mente automaticamente salta para o pior cenário. Essa é a ansiedade a tomar conta. A aceitação radical, neste contexto, seria reconhecer a dor ou a preocupação sem se agarrar a ela. É dizer a si mesmo: estou a sentir esta dor, ou estou preocupado com a consulta. Isso é o que é agora. Em vez de entrar num ciclo de e se, a prática é trazer a sua atenção para o que está a fazer neste exato momento, o sabor do seu café, o calor do sol na sua pele, a conversa com um amigo. Isso não significa ignorar problemas, mas sim abordá-los a partir de um lugar de calma, e não de pânico. Por exemplo, se tem uma preocupação financeira, a de ansiedade vai levá-lo a ruminar sobre o que pode dar errado, a sentir-se sem esperança. O pensamento poderoso convida-o a reconhecer essa preocupação, a senti-la, e depois a perguntar: o que posso fazer neste exato momento para lidar com isto?
Talvez seja procurar aconselhamento, organizar documentos, ou simplesmente adiar a preocupação para um momento específico do dia, para que ela não consuma cada minuto. É uma forma de desmantelar o poder da ansiedade ao retirar-lhe o terreno fértil da resistência. Para praticar isto, comece com pequenos momentos ao longo do dia. Quando estiver a tomar o pequeno almoço, concentre-se unicamente no sabor do pão, no aroma do café, na textura da comida. Se a mente divagar para as preocupações do dia, simplesmente traga-a de volta gentilmente. Não se censure. A chave é a gentileza, se estiver à espera em alguma fila, em vez de se impacientar. Observe as pessoas à sua volta. Repare nos sons, na respiração. Transforme esses momentos de potencial ansiedade em oportunidades para praticar a aceitação do agora. A aceitação radical é a porta de entrada para a verdadeira liberdade. É um convite para parar de lutar contra a vida e começar a viver a vida que está a acontecer neste exato instante. Sem julgamento, sem resistência, apenas com presença. E uma vez que comece a integrar este primeiro pilar, descobrirá que os outros aspectos dessa poderosa ideia se tornam mais acessíveis, pavimentando o caminho para uma serenidade que você talvez não pensasse ser possível. Continuando a nossa jornada com o pensamento poderoso. O próximo aspecto que se revela quando abraçamos a aceitação radical é a libertação da ilusão de controlo. Esta é a segunda camada fundamental que os poucos que encontram a paz depois dos 70 acabam por dominar. A grande parte da nossa ansiedade deriva da crença, muitas vezes subconsciente, de que podemos e devemos controlar o que nos acontece, como as pessoas nos tratam, o nosso estado de saúde, ou até mesmo o clima, quando a realidade não corresponde às nossas expectativas de controlo. Surge a frustração e, rapidamente, a ansiedade instala-se e ganha força. Imagine a cena: você planeia um dia perfeito para um passeio no jardim, ou para receber a família, e de repente o tempo muda. Começa a chover intensamente. A reação imediata para muitos é de desilusão, irritação e até um sentimento de isto não devia estar a acontecer. Essa é a ilusão de controlo a manifestar-se. O pensamento poderoso, por outro lado, convida-nos a reconhecer que certas coisas estão simplesmente fora do nosso alcance. O tempo, a opinião dos outros, as flutuações da economia, ou até mesmo algumas condições de saúde. São forças maiores do que a nossa capacidade de as manipular diretamente. Quando nos libertamos da necessidade de controlar o incontrolável, a nossa mente relaxa. É como soltar um peso que nem sabíamos que estávamos a carregar. A aplicação prática disto é profundamente libertadora. Em vez de lutar contra o que não podemos mudar, dirigimos a nossa energia para onde ela realmente tem impacto, a nossa resposta. Se o tempo muda, em vez de lamentar, podemos adaptar: bem, a chuva veio, então talvez seja um bom dia para ler aquele livro que tenho adiado, ou para fazer uma chávena de chá quente e apreciar a paisagem da janela. Se um familiar ou amigo tem uma opinião diferente da nossa, em vez de nos irritarmos e tentarmos convencê-los, podemos simplesmente aceitar: esta pessoa tem a sua própria perspectiva e está tudo bem. Não significa que concordemos com tudo, mas sim que aceitamos a realidade de que não podemos mudar a mente de outra pessoa e que tentar fazê-lo só nos trará angústia. Este desapego do controlo é especialmente relevante na nossa idade, quando o corpo já não é o mesmo, ou quando eventos inesperados podem surgir na vida. A tentação de controlar cada sintoma, cada pequena mudança, pode ser esmagadora e alimentar a ansiedade. O pensamento poderoso oferece um alívio: posso fazer o meu melhor, posso procurar ajuda, posso cuidar de mim,
Mas o resultado final não está totalmente nas minhas mãos, e isso é aceitável. Esta não é uma postura de passividade, mas de sabedoria. É uma aceitação serena do facto de que fazemos o nosso melhor com o que temos. E depois entregamos o resto ao fluxo da vida. Por exemplo, se enfrenta uma recuperação de saúde que está a ser mais lenta do que esperava. A ansiedade faria com que se preocupasse com os se, com o que deveria ser. O pensamento poderoso diz: estou a fazer o que posso para recuperar. Hoje, este é o meu progresso, e é suficiente. Essa simples mudança de foco, de controlo para aceitação, é um bálsamo para a alma. Finalmente, este pensamento poderoso convida-nos a abraçar a beleza da imperfeição e a libertarmos-nos do fardo da expectativa e da comparação. Esta é a terceira e igualmente vital faceta da serenidade que poucos encontram. A ansiedade muitas vezes espreita quando nos comparamos com os outros, seja a saúde de um amigo, as conquistas dos filhos de outra pessoa, ou a nossa própria versão idealizada do passado. Eu costumava conseguir fazer isto. Fulano tem mais energia. A minha vida não é como eu esperava que fosse. Estas comparações são ladrões de alegria, pois criam uma lacuna entre a nossa realidade e uma fantasia inatingível, alimentando a insatisfação e a ansiedade. O pensamento poderoso que estamos a explorar diz-nos que a verdadeira felicidade e paz não residem na perfeição ou na equiparação aos outros, mas sim na apreciação do que é real e autêntico em nossa própria vida. Agora, pense nisto: a vida, em todas as suas fases, é cheia de altos e baixos, de força e fragilidade. Depois dos 70, o nosso corpo pode ter algumas limitações. A nossa rotina pode ser diferente. Isso não é um defeito, é a própria natureza da vida. A libertação da expectativa significa aceitar que cada dia é uma página em branco, com a sua própria beleza, e que nem todos os dias serão iguais. Significa olhar para si no espelho com gentileza, reconhecendo as rugas não como sinais de envelhecimento, mas como mapas de uma vida vivida, de risos e de lágrimas, de histórias. Como podemos aplicar isto? Comece por praticar a gratidão pelas pequenas coisas, as imperfeições perfeitas da sua vida, o sabor daquela chávena de chá que não está exatamente no ponto, mas que aquece as suas mãos, o erro que cometeu numa tarefa, mas que lhe ensinou algo novo, a conversa com um vizinho que não segue um roteiro, mas que é genuína, em vez de se focar no que falta ou no que poderia ser. Direcione a sua atenção para o que está presente e é bom. Por exemplo, se está a sentir menos energia do que antigamente, em vez de se lamentar por isso ou comparar-se com o seu eu mais jovem, celebre a energia que tem hoje. Talvez hoje seja um dia para um passeio mais curto, ou para desfrutar de um bom livro. Isso é aceitar a sua própria realidade com compaixão, ao libertar-se da armadilha da comparação. Abre espaço para a autenticidade e a autocompaixão. A ansiedade diminui drasticamente quando paramos de nos julgar contra padrões externos e começamos a honrar a nossa própria jornada única. A vida não tem de ser perfeita para ser maravilhosa. E você não tem de ser perfeito para ser digno de paz e alegria. Este pensamento poderoso de aceitação, desapego do controlo e libertação da expectativa e comparação é o alicerce para uma vida de verdadeira serenidade depois dos 70. É uma revelação que permite que os nossos anos mais maduros sejam vividos com uma profundidade e uma alegria que muitos jovens ainda procuram. Então, meus queridos, chegamos ao cerne da questão, ao resumo dessa verdade poderosa que pode realmente pôr fim
A ansiedade depois dos 70. Não se trata de uma fórmula mágica instantânea, mas de uma mudança profunda na sua forma de ver e interagir com a vida. O pensamento poderoso que apenas uma pequena percentagem de nós descobre e domina é a aceitação radical do presente. A libertação da ilusão de controlo e o abandono das amarras da expectativa e da comparação. Vimos que a aceitação radical do presente momento é o primeiro passo. Não lutar contra o que é, seja uma dor física, uma emoção difícil ou uma circunstância externa. Em vez de resistir e alimentar a ansiedade, praticamos a observação e a gentileza para conosco próprios. Lembre-se do exemplo do rio fluir com a vida, não contra ela. É um convite para trazer a nossa atenção plena para o agora, para a chávena de café na mão, para o som dos pássaros, para a conversa presente, encontrando paz nos pormenores que antes passavam despercebidos. Em seguida, mergulhamos na libertação da ilusão de controlo. Reconhecemos que grande parte da nossa ansiedade nasce da tentativa de controlar o incontrolável o tempo, as ações dos outros, ou até mesmo os resultados finais de situações. Quando nos libertamos dessa necessidade exaustiva, ganhamos uma liberdade imensa. A energia que antes era gasta em preocupações estéreis é agora libertada para viver e responder de forma mais consciente e serena. Se a vida nos apresenta um dia chuvoso, em vez de lamentar, adaptamo-nos e encontramos alegria numa atividade dentro de casa. Se uma recuperação de saúde é mais lenta, aceitamos o ritmo do nosso corpo, em vez de nos flagelarmos por não sermos como antes. E, finalmente, abraçamos a beleza da imperfeição, libertando-nos das expectativas e comparações. A ansiedade adora comparar-nos com uma versão idealizada de nós mesmos ou com os outros. Este pensamento poderoso ensina-nos que a nossa vida, com todas as suas particularidades e imperfeições, é digna de ser vivida com alegria e gratidão. É sobre celebrar as pequenas vitórias, apreciar o que temos e ser gentil conosco próprios, sem o peso de padrões inatingíveis. Lembrem-se, meus amigos, que esta é uma jornada, não um destino final. Haverá dias em que a ansiedade tentará espreitar novamente, e está tudo bem. A beleza dessa descoberta não é a eliminação total de qualquer emoção, mas sim a capacidade de não nos deixarmos arrastar por ela, de reconhecê-la e, gentilmente, de voltarmos ao pensamento poderoso. Pequenas mudanças na nossa perspectiva podem fazer uma diferença gigantesca na nossa saúde mental e na nossa felicidade diária. Cada momento que você escolhe aceitar, cada preocupação que você escolhe libertar, cada vez que você se foca no agora sem julgamento, você está a construir uma fundação sólida para uma vida mais tranquila e alegre. Quero muito ouvir de vocês. Este pensamento ressoa convosco. Algum destes pontos tocou-vos de forma especial. Partilhem as vossas experiências nos comentários abaixo. A vossa partilha pode ser uma inspiração para muitos outros que estão a passar pelo mesmo. Se este vídeo vos trouxe alguma clareza ou um pouco de paz, por favor, deixem um gosto e considerem subscrever o canal para mais conteúdo que vos ajude a viver melhor e com mais propósito. Agradeço-vos por terem estado comigo nesta conversa tão importante. E lembrem-se sempre, a idade traz sabedoria e a oportunidade de viver uma vida mais plena e mais significativa do que nunca. Não deixem que a ansiedade vos roube os anos mais preciosos. Vivam a vossa melhor vida, em cada idade